Olá a todos! Este vídeo é a quarta e última parte a respeito do livro Propaganda, escrito por Edward Bernays, considerado o pai da propaganda e o pai das relações públicas. Neste vídeo eu irei apresentar um pouco dos capítulos 7, 8, 9, 10 e 11. Então, iniciando com o capítulo 7, intitulado Women's Activities and Propaganda. Atividades das mulheres e propaganda. O autor Edward Bernays inicia dizendo assim: as mulheres na América contemporânea têm conquistado a igualdade legal com os homens. Isso não significa que as atividades delas são idênticas às dos homens. Mulheres na massa, ou seja, mulheres na sociedade, elas ainda têm interesses especiais e atividades em adição às demandas econômicas e aos interesses vocacionais. A influência mais óbvia das mulheres é exercida quando elas são organizadas e munidas com a arma da propaganda. Então, organizadas e munidas, elas fazem sentir a sua influência nas assembleias, nas legislaturas, nos congressos nacionais, durante as campanhas políticas e também na opinião pública em geral, tanto local quanto nacional. Lembrando que, antes de continuar a apresentar alguns trechos deste capítulo 7º, este livro foi escrito em 1928, então é bom a gente lembrar que o Bernays, quando ele fala do país, quando ele fala da América, ele está falando mais especificamente dos Estados Unidos, e no caso da situação nesse país naquela época. Afinal, esse livro tem um tempo, não é, que foi escrito. Então a gente sempre, é bom a gente sempre ter em mente que ele está falando aqui daquela época dali do começo das primeiras décadas do século XX. No capítulo 8, ele intitula como Propaganda para a Educação ou Propaganda pela Educação, Propaganda for Education. Ele vai falar uma coisa interessante, ele vai dizer que vai deixar claro logo no início que o público em geral, ele não reconhece o real valor da educação e também do professor. Ele fala assim, o público ele não reconhece o real valor da educação e ele não percebe que não percebe a educação como uma força social. E ele diz que o fato de a educação ser uma força social, uma força de mudança, isso não está recebendo a devida atenção que o público poderia dar e que seria algo, segundo ele aqui, é uma coisa correta, é uma coisa que você esperaria numa democracia, numa sociedade regida por um sistema de governo democrático. E ele lista duas razões, neste capítulo 8, ele tenta demonstrar porque é que o público não dava, pelo menos nessa época, lembrando, ele escreveu este livro em 1928, então ele está falando dos Estados Unidos das primeiras décadas do século XX, ele lista aqui duas razões que ele considerava que seriam as razões que explicam essa falta de reconhecimento por parte do público, de reconhecimento da importância do professor enquanto um agente importantíssimo na sociedade e também essa falta de percepção de que a educação exerce uma força social muito, muito grande. Eu vou ler para vocês o que seria aqui a primeira razão que ele coloca neste capítulo 8. Em primeiro lugar, ao fato de o educador ter sido treinado para estimular o pensamento dos alunos como indivíduos em sua sala de aula, mas não foi treinado como um educador do público em geral. No campo da educação, encontramos o que encontramos em política e em outros campos, que a evolução do praticante da profissão não acompanhou o ritmo da evolução social em torno dele e está descompassada com os instrumentos de divulgação de ideias que a sociedade moderna desenvolveu. Se isso for verdade, então a formação dos educadores a esse respeito deve começar nas escolas formais, com a adição em seus currículos de tudo o que for necessário para ampliar seu ponto de vista. E aí ele continua dizendo o seguinte:
A escola normal deveria providenciar deveria prover um tipo de treinamento para que o educador percebesse que o trabalho dele é duplo, segundo Bernays. O trabalho dele aqui é como professor, é um trabalho tanto como professor como também como um propagandista. Antes de continuar, existem pessoas que chamam o professor do ensino fundamental, médio, como educador. E existem pessoas que dizem que não acreditam, que não acham correto a gente chamar o professor de educador. São aquelas pessoas que acreditam que o educador, na verdade, são os pais, né? É função do pai e da mãe, melhor dizendo. Ou seja, quem educa é a família e a escola instrui. O professor na escola é um instrutor. Mas aqui ele chama o professor de educador. Então eu estou lendo conforme ele escreveu aqui, tá? Ele entendia isso, que na formação do professor ele deveria ser conscientizado de que o trabalho dele era em via de mão dupla, né? Tanto no sentido de educar a criança, ou adolescente, enfim, o aluno, e também ser um propagandista. Ele vai apresentar em seguida a segunda razão, porque ele considera que a sociedade não entende a força que a educação tem e não aprecia tanto o profissional como o profissional do ensino, como ela poderia apreciar. Ele diz assim: uma segunda razão para o atual distanciamento da educação dos pensamentos e interesse do público pode ser encontrada na atitude mental do pedagogo, seja professor primário ou professor universitário, para com o mundo fora da escola. Este é um problema psicológico difícil. O professor encontra-se em um mundo em que a ênfase é colocada nas metas e nas realizações objetivas que são valorizadas por nossa sociedade americana. Ele próprio é moderadamente ou mal pago. Julgando a si mesmo pelos padrões de aceitação comum, ele não pode deixar de sentir uma sensação de inferioridade porque se encontra continuamente sendo comparado na mente de seus próprios alunos com o empresário bem-sucedido e o líder bem-sucedido no mundo exterior. Assim, o educador é reprimido e suprimido em nossa civilização. E aí o autor ele diz assim que a profissão do ensino ela tem o direito de carregar uma propaganda muito definida, muito definitiva, com a ideia de, digamos assim, esclarecer o público, afirmando a íntima relação dessa profissão do ensino ou do profissional do ensino com a sociedade a qual ele serve. E claro, conduzindo essa propaganda de uma maneira que faça com que a apreciação do público cresça em relação a ela, né? Que o público tenha uma boa impressão a respeito da profissão do professor. Continuando, ele diz o seguinte, que a propaganda ela não pode mudar, nessa época, ela não poderia mudar tudo o que era considerado insatisfatório naquele momento, né? Em relação à situação educacional da época, que havia dois fatores, como por exemplo o baixo salário e também a falta de uma provisão adequada para professores, acredito eu aqui que ele quer dizer, professores já aposentados, o que definitivamente estaria afetando o status da profissão. Então, assim, esses dois fatores, se resolvidos, pelo que eu entendo, né, pelo que fica entendido aqui, se eles fossem resolvidos, isso já ajudaria um pouco digamos assim, em tornar o status do professor, do profissional do ensino mais positivo, né, perante a sociedade. E na página 145, adiantando um pouquinho aqui, o autor conclui dizendo o seguinte: no sentido ético, a propaganda tem a mesma relação com a educação que com os negócios ou com a política. Ela pode ser abusada
pode ser usada para fazer anúncio de uma instituição e criar valores artificiais na mente do público. Não pode haver garantia absoluta contra seu uso indevido. Então, basicamente, o que Bernays quer dizer aqui, que fica claro, é que a propaganda é uma arma. Ela pode ser usada para coisas muito positivas, para a conquista de determinadas coisas, seja pelo público feminino ou pelo público masculino, enfim, ou para a sociedade em geral. Mas também ela pode ser usada de maneira desonesta, de maneira que não seja favorável à população, que não seja favorável à sociedade, né? O capítulo 9 é intitulado Propaganda no Serviço Social, Propaganda in Social Service. E ele diz assim, o capítulo começa na página 147, e aí ele diz assim: a opinião pública foi formada ou mudada formalmente por chefes de tribo, por reis, por líderes religiosos. Hoje, o privilégio de tentar balançar o público, né, de fazer a opinião do público oscilar para determinado lado, esse privilégio é de todo mundo, ou seja, qualquer um pode fazer isso. Isso é uma das manifestações da democracia, que qualquer um talvez tente convencer os outros e assuma uma liderança em nome de sua própria tese ou de suas próprias ideias, né? Novas ideias, novos precedentes estão continuamente lutando por um lugar no esquema das coisas. Ele diz assim que muitas igrejas têm pago publicidade por propaganda, têm organizado a propaganda como uma parte das atividades regulares delas para com a comunidade. Elas têm desenvolvido comitês de publicidade da igreja, bem como também o uso de jornais, enfim, e panfletos e outras formas de comunicação. Ele diz que até essa época em que esse livro foi escrito, muitas denominações mantinham seus próprios periódicos, que seria o quadro que ele chama aqui de Methodist Board, né? Traduzido seria que era, por exemplo, o quadro metodista. Acredito eu que ele se refere a um dos departamentos da igreja metodista nos Estados Unidos, né? Que ela tinha um quadro de publicação e informação que dava anúncios sistemáticos entre outros lançamentos, tanto através de revistas como jornais, etc. Então ele mostra aqui que grupos como igrejas, por exemplo, podem atuar como meios de comunicação, como meios de atingir o público para mudar hábitos ou mudar a forma como ele vê determinadas coisas, né? É interessante esse tipo de coisa, né? Como as pessoas juntas, por uma determinada causa, elas podem exercer grande influência e mudar o curso de uma situação para o bem, né? Ou para o mal, dependendo de como a propaganda, de como esses esforços sejam aplicados. Bom, no capítulo 10, o autor vai falar sobre arte e ciência. Arte e ciência. E, claro, relacionar a propaganda a esses dois campos. Ele diz assim, logo no início, no primeiro parágrafo: na educação do público americano, no caso, em torno da apreciação da arte, ele quer dizer aqui, a propaganda tem uma importante parte, tem uma importante função, seria o sentido aqui. Quando galerias de arte procuram lançar as telas de um artista, eles devem criar a citação pública por seu trabalho, ou seja, pelo trabalho desse artista que elas querem lançar, né, que essas galerias pretendem lançar. Para aumentar a apreciação do público, um esforço deliberado de propaganda deve ser feito. E mais à frente ele fala assim: negócios de muitos tipos capitalizam valores estéticos. Negócios de muitos tipos capitalizam o senso estético para aumentar, melhor dizendo, mercados e lucros. E no caso aqui ele diz que o que é uma outra forma de dizer que o artista tem a oportunidade de colaborar com a indústria de uma maneira que ele melhora o gosto público, o gosto artístico do público. Ao mesmo tempo ele injeta beleza em determinados produtos
ou artigos, não é, como ele chama aqui, e além disso ele acaba assegurando um reconhecimento pelo trabalho dele e, obviamente, benefício financeiro para ele, para o trabalho dele. Ele diz assim, que, claro, neste processo, a propaganda vai naturalmente fazer uso da autoridade de líderes de grupos que têm o seu gosto e sua opinião reconhecida. Ele fala aqui também sobre os museus, né, que de todas as instituições de arte, diz ele aqui na página 147, de todas as instituições de arte, o museu sofre mais com a falta de propaganda efetiva. Muitos museus atualmente têm a reputação de serem necrotérios ou santuários, ao passo que eles poderiam ser líderes e professores no caso, na vida estética da comunidade. Eles têm uma pequena, mas vital relação com a vida. Ele continua dizendo, os tesouros da beleza no museu precisam ser interpretados para o público, e isso requer um propagandista. Um artista trabalhando com uma olaria, né, talvez adapte o design deste vaso grego, ele está dando um exemplo aqui, para um conjunto de porcelana. E essa porcelana, no caso, ela seria produzida em certa quantidade, ela seria precificada, ela teria um preço acessível para essa dona de casa. E isso, no caso, essa dona de casa poderia comprar essa porcelana, que teria esse design, essa aparência desse antigo vaso grego que está exposto lá no The Met, e isso desenvolveria inconscientemente, diz ele, através dessa porcelana, né, através das cores, através do design que se assemelham ao vaso antigo grego, uma apreciação pela beleza. Uma apreciação pela beleza na dona de casa, né? Ou seja, ela passaria a apreciar mais a beleza através da simples aquisição de um vaso com a aparência de um vaso encontrado no museu. E ele diz ainda na página 157, isso não é meramente uma questão de fazer as pessoas ir ao museu. Isto também é uma questão de fazer o museu e a beleza que ele abriga irem até o público. Ou seja, não é somente o público, de alguma forma não tem que fazer essa via de mão dupla, né? Porque não é só o público que vai ao museu, mas fazer com que o museu, de alguma forma, e a beleza que ele abriga, né, em diferentes itens que ele expõe, de alguma forma chegar até as pessoas. As conquistas dos museus não deveriam ser avaliadas meramente em termos do número de visitantes. A função deles não é meramente receber visitantes, mas projetá-los, ou seja, a função do museu é projetar a si mesmo, e o que isso significa é projetar a si mesmo para a comunidade, ou seja, como uma instituição que está para servi-la, como uma instituição que é importante para aquela comunidade. Ele diz que o museu ele pode atuar de uma forma na comunidade que ele crie padrões definitivos, padrões estéticos, permeando as vidas diárias dos seus vizinhos, ou seja, daquelas pessoas que moram na comunidade onde ele está localizado. O autor faz a pergunta assim, por que o museu não deveria estabelecer um conselho de arte de museu para estabelecer padrões de decorações de casas, decoração do lar, na arquitetura ou em produções comerciais? Ou, por exemplo, fazer uma pesquisa relacionada às artes aplicadas? Por que não deveria o museu, ao invés de ficar meramente preservando tesouros de arte, eles por que o museu também não poderia facilitar ou acelerar o entendimento, o significado das coisas que ele guarda, né, dos objetos que ele abriga, facilitar o entendimento para o público em geral, de alguma forma promover a compreensão do público para a importância dos itens que ele abriga, dos itens que ele expõe. E então, alguns parágrafos mais à frente, ainda na página 158, ele diz assim, como na arte,
assim na ciência, tanto pura quanto aplicada. A ciência pura tem sido guardada e promovida por sociedades eruditas e associações científicas. Agora, a ciência pura encontra suporte e encorajamento também na indústria. E ele diz assim que em muitos laboratórios eles têm eles estão conectados a grandes corporações. E essas corporações estão, digamos assim, estão dispostas a doar ou a, como é que eu poderia dizer, financiar pesquisas, no caso, através da doação de centenas de milhares de dólares. Por que não dizer milhões? No caso, para estudos científicos, pela causa, ou para promover uma invenção, enfim, ou a descoberta de algo. E ele continua dizendo, o autor Edward Bernays, propaganda como instrumento da competição comercial tem abrido oportunidades para o investidor e dado grande estímulo para o pesquisador científico. Nos últimos 5 ou 10 anos, o sucesso de algumas das maiores corporações tem sido tão maravilhosos que o inteiro campo da ciência deles tem recebido um tremendo ímpeto, né? Ou seja, muitos estudos científicos, até hoje é assim, estão sendo financiados por grandes corporações ou por pessoas com muito dinheiro, né? Muito poder aquisitivo. O autor conclui este capítulo 10 dizendo o seguinte: a propaganda ajuda no marketing de novas invenções. A propaganda ela pode tornar o público mais receptivo, no caso, para novas invenções ou para novas ideias científicas, né? Ela pode interpretar novas ideias científicas que surgem e interpretá-las para o público, de modo que o público as compreenda melhor ou as aceite. Propaganda é acostumar o público a mudar e progredir. E por fim, o capítulo 11, intitulado The Mechanics of Propaganda, poderia a tradução ser a mecânica da propaganda ou mecanismo da propaganda. Acho que a mecânica da propaganda é uma tradução mais apropriada. Ele diz aqui na página 165 do capítulo 11 o seguinte: grandes grupos políticos, raciais, grupos sectários, grupos econômicos ou profissionais estão tendendo a digamos assim, atuar nas suas áreas, né, através da propaganda, né? Ou aliás, eles têm uma tendência a controlar as áreas deles ou a trabalhar de modo a propagandear os pontos de vista deles. E ele diz assim, mais à frente, ele dá um exemplo muito interessante na página 166 da influência que os filmes podem ter na sociedade, no público, nas ideias do público. Ele diz assim: o filme americano é uma grande, como é que eu poderia dizer, é um maior portador inconsciente de propaganda no mundo hoje. Eu vou repetir essa frase. O filme americano, ou o cinema americano, é o maior portador inconsciente de propaganda no mundo hoje. Ele é um grande distribuidor de ideias e opiniões. O filme ou o cinema pode padronizar as ideias e hábitos de uma nação. Outro instrumento de propaganda é a personalidade, ele também diz aqui, ou seja, a influência de uma pessoa famosa, de um político, ou de uma pessoa, de um indivíduo em si, como a ser usado como exemplo, né, para influenciar o público de alguma forma. Mas eu achei muito interessante essa questão do filme ser, ele usa o termo greatest, ou seja, é tipo, o sentido é o maior portador inconsciente de propaganda. Você pode fazer propaganda num filme sem que o público tenha, sem que o público perceba. O público fica entretido com o roteiro, né, com o filme, e ali propagandas ou novas ideias vão sendo inseridas.
de uma maneira que o público não perceba conscientemente, né? Ou seja, ela é feita de uma maneira sutil, você não precisa mencioná-la no filme. A coisa é feita de uma maneira ali, é colocada em elementos da história, de modo que aquilo vai sendo colocado no inconsciente do público, na mente do público, sem que este sequer se dê conta disso, né? E inclusive esse tipo de essa situação muitas vezes dá até margem para que muitas pessoas pensem que muitos filmes ou muitos seriados, novelas também, eles são feitos com o intuito mesmo de manipulação, de manipular o público, de influenciar o público a mudar determinado hábito ou a aceitar determinada coisa que ele até então não está aceitando bem, ou que está em dúvida, enfim. E há pessoas também que falam até no chamado Predictive Programming, que é o seguinte, que o Predictive Programming, até onde eu compreendo, né, que existem pessoas que falam muito sobre isso e que acreditam sim que muitos seriados nas diferentes plataformas que tem, as quais a gente pode ter acesso, e muitos filmes eles são feitos de modo a programar o público, ou seja, programá-lo para eventos futuros, né? Ou seja, o que certos filmes expõem, o que certas séries expõem, que muitas vezes é apresentada como uma ficção, como uma coisa futurista. É como se, acreditam muitas pessoas, é como se aquilo já fosse um prenúncio de como o futuro será em determinado aspecto. É como se essa fosse uma forma de preparar a mente do público para as coisas que virão no futuro. Seria o sentido mais ou menos do Predictive Programming, ou seja, programar o público, preparar o inconsciente do público, ou prepará-lo de uma maneira que ele nem se dê conta para eventos que acontecerão no futuro. Saindo um pouco do assunto do Predictive Programming, mas indo mais para a questão da propaganda mesmo. Eu acredito que sim, muitos filmes eles são utilizados mesmo para moldar a mente pública, para mexer com a opinião pública, né? Ou para fazê-lo oscilar, ficar em dúvida, mudar hábitos, mudar costumes, mudar opiniões, mudar ideias ou inserir novos costumes, novas ideias, palavras novas, expressões novas ou formas de ver determinada palavra. Formas novas de ver determinada palavra, formas novas de ver determinada coisa que até então era considerada normal ou corriqueira, comum. O próprio Bernays, o pai da propaganda, fala isso, né? Então, é no mínimo curioso, no mínimo eu posso dizer que é algo que chama atenção, né? Isso aqui. E é muito interessante mesmo, essa ideia do filme, como algo que ele considera como sendo assim uma das maiores formas de você conseguir propagar algo. E o autor conclui o capítulo último, né, o capítulo 11, dizendo assim: indubitavelmente o grupo está se tornando consciente dos métodos que têm sido usados para moldar suas opiniões e hábitos. Se o público está melhor informado sobre os processos em sua vida, isso vai ser ele vai ser, melhor dizendo, muito mais receptivo aos apelos razoáveis para os seus próprios interesses. Não importa quão sofisticado, quão cínico o público talvez se torne a respeito dos métodos de publicidade ou de propaganda. Ele deve responder aos apelos básicos, porque ele sempre vai necessitar de comida, de desejo de entretenimento, de desejo por beleza e por responder à liderança. Não importa quão sofisticado, quão cínico o público tenha se tornado, ou talvez se torne a respeito dos métodos de propaganda ou de publicidade. Ele vai sempre responder aos apelos básicos, porque ele sempre vai procurar por comida, ele sempre vai ter necessidade de comida, desejo por entretenimento, por diversão, desejo por beleza e
E assim, e vai sempre ter essa necessidade de responder a uma liderança, de ser guiado por uma liderança. Se o público se torna mais inteligente em suas demandas comerciais, firmas comerciais vão encontrar novos padrões. Ou seja, quanto mais inteligente, mais sofisticada é a demanda pública, mais sofisticado deve ser os padrões, a forma de atuação das indústrias, dos negócios, né? Das empresas. Se o público se torna, a tradução aqui, weary, ele se torna fatigado com os métodos antigos usados para persuadi-lo a aceitar uma dada ideia ou uma commodity, seus líderes devem apresentar os apelos deles de maneira mais inteligente. Os líderes devem apelar para os desejos básicos desse público, né? De modo a que ele responda positivamente de uma maneira mais sofisticada. Propaganda nunca vai morrer. Homens inteligentes talvez percebam que propaganda é um instrumento moderno através do qual eles podem lutar por fins produtivos e ajudar a trazer a ordem do caos. Interessante, não é? Esse final é no mínimo curioso. Homens inteligentes devem perceber que a propaganda é um instrumento moderno através do qual eles podem lutar para fins produtivos, né? Para objetivos produtivos, pode-se dizer assim, e ajudar a trazer a ordem do caos, ou trazer ordem para o caos, a ordenar a sociedade, etc. Algumas passagens desse livro eu achei muitíssimo interessantes, curiosas, outras são um tanto preocupantes ou desconfortáveis. Por exemplo, a ideia que ele dá aqui da existência dos governadores invisíveis. Eu falei a respeito disso na parte 1 e parte 2, principalmente, desses governadores invisíveis, que é o próprio Bernays, que eu chamo de governadores invisíveis, que no caso não são os políticos, não são as pessoas públicas, não são as pessoas que aparecem. Trata-se de um grupo seleto, pequeno, um grupo de pessoas que são muito inteligentes, e essas pessoas aqui, na verdade, são os que controlam a forma como o público age, as opiniões, os costumes, etc. Inclusive, Bernays diz que esses governadores invisíveis ditam o que os políticos devem dizer ao público. Eles influenciam por trás das cortinas, né? Ou seja, e aí é por isso que algumas pessoas falam que o político, na verdade, é só... muitos políticos, eles são só a parte que a gente vê. Mas por trás deles há grupos de pessoas que podem estar influenciando. Esses políticos podem estar guiando esses políticos na direção que eles querem, ou seja, na direção que esse pequeno grupo quer. Mas o autor acredita que quanto mais complexa é uma sociedade, quanto mais demandas ela apresenta, né, quanto mais complexa ela vai se tornando, maior a necessidade desses governadores invisíveis, desses grupos que vão manipular a sociedade, que vão mudar os hábitos dela, vão mudar as opiniões dela, vão mudar as ideias dela, os costumes, etc. Para além desses grupos, que, enfim, não há garantias de que eles estão com boas intenções, não é? E claro, essa influência deles é feita através da propaganda. Para além disso, tem a propaganda que é feita por causas boas, né? A gente sabe que nem toda a propaganda é ruim. O próprio autor diz que não há garantias no caso de que o uso dela seja para o bem ou para o mal. Não há garantias de que a propaganda ela será uma ferramenta bem utilizada em benefício da sociedade. É isso, pessoal. Fica aí a minha pequena série de apresentações a respeito deste livro. E eu vou, em breve, assim que possível, apresentar a vocês outro vídeo a respeito da próxima leitura que eu estiver fazendo. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.